Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar pra vocês quais são as leituras que eu quero fazer no ano de 2024, se eu tenho metas, quais são as minhas metas. Vou começar dizendo que geralmente eu não crio meta de leitura, nem estabeleço nenhum livro pra eu ler, nem quantidade, nada, eu só vou lendo o que tá na telha, porque eu não gosto muito dessa pressão que as metas elas causam. O meu gosto ele muda muito ao longo do ano, do mês, da época. Então, assim, quando às vezes eu coloco uma meta de leitura e eu não consigo executar, não pego a vontade de ler o que eu estabeleci pra ler, então pra mim não vale muito a pena. Mas então, como do final do ano pra cá, eu tive um ritmo de leitura relativamente bom, comecei a ler mais rápido e tal, eu decidi arriscar e estabelecer alguns poucos livros pra eu ler esse ano, que são livros que eu quero ler já faz tempo, que são livros que eu tenho aqui, alguns livros que eu prometi pra mim que eu iria ler em algum momento e, enfim, chegou o momento, creio eu, e vamos lá, vou mostrar pra vocês quais são os livros. Hoje eu tô num cenário diferente, porque eu tô, enfim, em outro ambiente da minha casa. Vamos lá. A começar por Ubuntu, que é esse livro aqui, que inclusive eu já terminei, já li, mas eu queria que ele fosse o primeiro lido do ano. Fala de uma filosofia africana chamada Ubuntu. Eu conheci através do Coldplay e devo falar sobre ele no livro de lidos de janeiro, provavelmente, então não vou me alongar muito. Mas enfim, esse livro fala sobre uma filosofia de vida, é um livro de não ficção, que é uma filosofia pautada no eu sou porque nós somos. Eu acho essa frase incrível, sensacional. Então, quando eu encontrei esse livro, quando eu achei esse livro, eu falei, vou ter que estar lendo, vou ter que comprar. Comprei e foi o primeiro livro lido do ano. Bom, o outro livro, eu já comecei ele em 2023. Final de 2023 eu comecei, mas eu decidi que eu leria em 2024 e que eu terminaria em 2024, né? Porque tava chegando no final do ano, já achei que eu não fosse conseguir terminar, então deixei pra ler esse ano. Quero muito realmente concluir, porque é um livro que fala de muita coisa e é um livro muito importante, na verdade, de se ler. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Vai falar sobre a história da América Latina, desde a colonização até a modernidade. Esse livro foi escrito nos anos 60, então ele ainda foi do século XX. Mas é um livro muito, muito, muito interessante para aprender sobre a história da América Latina, realmente, de uma perspectiva decolonial e, eu diria assim, marxista até, né, de certa forma. Então, assim, se você quer aprender sobre a história da América Latina no geral, mas sobre a colonização, sobre a neocolonização, eu acho que esse livro seria bem interessante. Tanto que, assim, eu li pouquíssimo, eu li até a página 56 e eu marquei bastante coisa, tá vendo? Chega, caiu aqui o negócio. Enfim, quero muito ler esse livro. Ele tava na minha lista já faz muito tempo. Eu ouvi falar desse livro na música do Baiana System, que é sul-americano, né? Em que eles citam as veias abertas da América Latina. E quando eu pesquisei, eu achei um livro e era esse aqui. E aí eu falei, vou ler. Porque eu amo essa música, eu amo Baiana System, né? Eu sou de Feira de Santana, de onde o Russo passa por Sué. Então eu pensei que seria uma ótima ideia ler esse livro, até mesmo pra me conectar um pouco mais, entender até melhor o que diz a música. O próximo livro é A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierzchowski. Não sei falar o nome dela, gente, é muito difícil. Mas esse livro, ele tá na minha lista já acho que faz bem uns 5, 4 anos. E eu nunca li. Eu tinha muita vontade de ler, mas eu fui adiando, nunca tava na vibe, assim, dele. Mas do final do ano pra cá, novamente, como eu tava muito na vibe de literatura brasileira contemporânea, eu decidi comprar. Na verdade, eu não comprei, eu troquei ele no Scoob. Consegui ele no Scoob, ele tá com marcas de uso aqui e tal, mas eu consegui pelo menos trocar, acabou que eu peguei de graça praticamente, né? Então, eu quero muito ler ele. Esse é um livro que se passa na Revolução Farroupilha e vai falar do dia a dia de mulheres que foram deixadas pelos homens pra eles irem pra guerra, né? Não sei dizer se são maridos, se são pais, familiares, o que são, mas esses homens saem da casa em que essas mulheres vivem e fica só elas durante a Revolução e vai falar justamente sobre o dia a dia delas, enfim. É um livro que foi adaptado pra série, se eu não me engano. Eu descobri esse livro através da Vitória Doso, do canal da Vika. Não sei qual é o nome do canal dela, mas acho que é Vitória Doso mesmo. Mas eu lembro da época que ela leu esse livro e aí eu coloquei na minha lista e esse ano eu pretendo ler. O próximo livro é um livro que eu já comecei também em 2023, mas que eu não terminei, deixei pra completar a leitura em 2024. E eu acho que vocês vão entender por quê. Que é Os Miseráveis, do Victor Hugo.
esse calhamaço aqui que eu tava muito ansiosa pra ler. E eu percebi, né, depois que eu li a primeira parte dele, eu tô aqui, ó, que foi uma ótima escolha, porque é um livro muito bonito mesmo, e não é um livro muito difícil de ler. Então, o que acontece? Eu decidi ler só a primeira parte, depois da primeira parte eu parti para outras leituras, e esse ano eu quero retomar. Não sei como é que vai ser a dinâmica, se eu vou ficar lendo um livro, depois eu paro, leio outro livro diferente, aí volto pra esse, leio mais um livro desse. E, enfim, eu só leio ele todo de vez. Tô pensando em ler ele todo de vez, mas acho que vai ser difícil, porque eu enjoo muito fácil das leituras. Então, às vezes eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo, e aí eu posso ir trocando e, sei lá, ler isso aqui e ler um clichê, ler isso aqui e ler, não sei, alguma não ficção, alguma coisa assim. Porque, pra descansar um pouco disso aqui, e pra continuar lendo, né? Então, vou ver ainda como é que vai ser a dinâmica. Talvez eu faça vlogs de leitura, ou então um diário de leitura, lendo Os Miseráveis, porque eu acho que é um livro que vale muito a pena fazer esse tipo de conteúdo pra ele, né? Essa edição é muito linda, eu amo essa edição. E tem outros livros, só que esses livros específicos eu não tenho aqui comigo, então vou só colocar foto aqui pra vocês. Eu coloquei eles aqui na minha lista, que são poucos, né? Poucos. O próximo livro que eu quero ler, próximo não, mas assim, um dos livros que eu quero ler esse ano em específico, Grande Sertão Veredas. Eu quero muito ler Grande Sertão Veredas. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito, porque eu já tive contato com a escrita do Guimarães Rosa e eu me apaixonei. Tipo assim, gente, é incrível como o homem escreve, como ele criou uma língua própria, assim, e como é uma língua completamente poética e completamente regional. Eu fiquei, assim, encantadíssima, e eu falei, preciso ler alguma coisa dele, e Grande Sertão Veredas é a grande obra do João Guimarães Rosa. Então eu quero muito ler mesmo. Eu acho que eu realmente vou gostar muito. E eu pensei de começar por primeiras histórias, mas decidi que eu vou pra Grande Sertão Veredas mesmo, que é o mais conhecido, e que eu tenho quase certeza de que eu vou gostar. E esses os últimos 3 livros que eu quero ler, eu acho que vai até emocionar um determinado público aí. Tô ainda criando meu público, não sei muito bem quem é que me acompanha, mas eu sei que é um livro muito falado. Na verdade, não é um livro, é uma saga. Vocês estão ouvindo, tem um cachorro latindo, mas tudo bem, a gente vai ignorar. É uma saga, e saiu filme novo dessa saga, nos últimos dias. Não sei dizer qual é o nome do filme, mas saiu, que é Jogos Vorazes. Gente, eu nunca li Jogos Vorazes. E eu queria muito, desde o ano passado, queria ler Jogos Vorazes. E eu falei, não, esse ano eu vou ter que ler. Eu nunca li porque, assim, eu não gosto de saga. Não gosto de começar nada que eu vá ter que continuar lendo pra poder terminar a história. A única saga que eu li na minha vida foi Harry Potter. E eu não gosto de fantasia, distopia, nada disso. Então, também a única fantasia que eu li foi Harry Potter. Mas Jogos Vorazes, todo mundo fala muito bem, todo mundo disse que eu ia gostar e que seria muito interessante. Então, eu decidi. Está um barulho enorme aqui no meu condomínio. Não sei o que tá acontecendo, mas alguma coisa tá acontecendo. Enfim, todo mundo me falou muito bem de Jogos Vorazes. Todo mundo falou, não, você vai gostar muito. E eu já assisti o primeiro filme, só que eu era muito criança. Então, assim, não lembro de nada. Mas eu lembro que eu gostei. Então, assim, eu acho que eu vou gostar. Até porque é uma fantasia mais distópica, o que me encanta mais. Porque fantasias, assim, muito mirabolantes, não consigo gostar. Mas então, esses são os livros. São pouquíssimos livros. São 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8 livros que eu coloquei, que é uma meta, assim, razoável, uma meta que eu sei que eu consigo cumprir. Então, tá aí, 8 livros para o ano de 2024. E a minha única meta é ler o máximo que eu conseguir. E assim que terminar um livro, já começa outro. Se eu não gostar, abandono. Enfim, é o que eu sempre tentei fazer. Mas esse ano eu acho que eu vou conseguir mais, porque eu realmente retomei, assim, o meu ritmo de leitura, né? E eu tenho realmente lido bastante coisa. E também tô participando de um clube de leitura, que é uma coisa nova pra mim, decidi arriscar, decidi tentar isso, né? Porque eu sempre achei clube de leitura muito interessantes, mas eu tinha medo de participar de um, porque, sei lá, vai que o livro não era o que eu queria, vai que eu não gostava do livro, aí eu abandonava, e não daria certo participar. Mas eu falei, não, vou tentar esse ano. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ter muito compromisso, assim, com algumas coisas. Então, tipo assim, ter compromisso com o livro que eu vou ler... se eu sei que é uma coisa que vai me prender, que eu vou ter que ter aquele compromisso pra fazer, eu tenho grande dificuldade. E aí, ter o compromisso de acompanhar um clube de leitura, de ler o livro do mês e ler aqueles capítulos por mês, enfim, eu tenho uma certa... eu hesito um pouco de participar dessas coisas. Mas esse ano eu me desafiei e
Eu espero que dê muito certo, eu espero que seja um ano de ótimas leituras pra gente. Me contem aqui se vocês têm metas de leitura, o que vocês acham disso, quais são as metas de leitura de vocês, se vocês têm algum livro em específico que vocês querem ler muito esse ano. Um beijo e até a próxima!